capítulo 4, quem achou, diga graças a Deus. João capítulo 4, versículo... vamos lá no versículo 3 em diante, diz assim: Ele deixou a Judéia e voltou outra vez para a Galiléia, e era-lhe necessário passar por Samaria. Chegou a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras de Jacó, perto das terras que Jacó dera ao seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó, e Jesus, cansado da viagem, assentou-se junto à fonte, e era quase meio-dia. Vindo uma mulher samaritana tirar água, Jesus lhe disse: Dai-me de beber. E seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhes a mulher samaritana: Como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Pois os judeus não se dão bem com os samaritanos. Respondeu-lhe Jesus: Se conheceras o dom de Deus, e de quem te pede, dai-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com o que tirá-la. Tu não tens com o que tirá-la, e o poço é fundo. Onde tens a água viva? És tu maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele próprio bebeu, bem como seus filhos e o seu gado? Respondeu-lhe Jesus: Todo aquele que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Deveras, a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que jorre para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dai-me dessa água para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui tirá-la. Disse-lhe Jesus: Vai, chama o teu marido e volte aqui. Respondeu ela: Não tenho marido. Disse-lhe Jesus: Tens razão em dizer que não tem marido, pois já tiveste 5 maridos, e o que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram nesse monte, mas vós, os judeus, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: Mulher, crê-me, e a hora vem em que nem nesse monte, nem em Jerusalém adorareis ao Pai. Vós, os samaritanos, adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, pois o Pai procura tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em... Aleluia. Senhor, fala conosco, abre os nossos olhos, nos faz entender a Tua palavra, nos faz entender o Teu querer, Senhor. Nós nos rendemos diante da Tua presença, nós nos rendemos diante da Tua vontade, e declaramos: Tu és Deus sobre esse lugar, Tu és o Senhor sobre a nossa vida. E nós nos rendemos outra vez para ouvir a Tua voz, para ouvir a Tua palavra, em nome de Jesus. Amém? Vamos aplaudir ao Senhor. Deus é maravilhoso, amém? Queridos, é interessante porque hoje, quando eu vi que era para mim pregar, e eu vi realmente isso hoje, o Senhor me lembrou dessa passagem que Ele me deu na segunda-feira. Segunda-feira eu não sei onde que eu estava, acho que eu estava dentro de um ônibus. E eu comecei a pensar em algumas coisas, e às vezes Deus me dá uns flashes de algumas palavras, Deus fala algumas coisas no meu coração. E normalmente eu tenho que parar e escrever para mim não esquecer. E eu confesso que eu simplesmente ouvi, meditei ali no meu particular, e eu não escrevi nada. Mas hoje, quando eu ouvi que era para me pregar, realmente, eu vi que era para me pregar, eu lembrei imediatamente dessa palavra. Amém? E eu gostaria de falar um pouco com vocês sobre algumas direções que Deus tem nos dado nesses dias. E eu acredito que é resposta para alguns aqui, pelo menos para mim é resposta para alguns dilemas que eu tenho vivido esses dias. Como pastor, como filho, como marido e como qualquer outra posição que eu venha ocupar nessa terra,
Aqui existe uma resposta para tudo isso. E eu gostaria de meditar um pouco com vocês sobre essa passagem. A palavra de Deus fala que Jesus ele se cansa de uma viagem e ele passa em uma cidade de samaritanos. E os samaritanos eram um povo que não tinha muito comunhão com os judeus. Não sei exatamente o porquê, nunca procurei saber muito sobre isso. Mas eles não tinham essa comunhão de adorarem. Um adorava em Samaria, o outro adorava em Jerusalém. Tanto é que ela questiona Jesus e fala, olha, os judeus falam que nós temos que adorar em Jerusalém. Mas esse poço aqui, quem nos deu foi Jacó. Nós também somos filhos, em outras palavras. E Jesus, ele chega nela e fala o seguinte, dai-me de beber. Aleluia. E na hora que ele faz essa pergunta, isso desencadeia, irmão, em Jesus, naquela mulher, um diálogo. E isso é maravilhoso, irmão, porque eu vou começar a trazer aqui na igreja, nós iremos ter alguns treinamentos aqui, amém? Eu irei fazer alguns treinamentos com obreiros, treinamento com quem quiser, até sobre evangelismo, até sobre firmar algumas coisas. E isso aqui é uma estratégia de Jesus, irmão. E ele sempre cria algo para destravar a nossa atenção. E aquela mulher sabia que ele era judeu. E ele pede para ela, dá-me de beber. Aleluia. E aí Jesus, na hora que fala aquilo, ela fala, mas você é judeu? E você me pede de beber, mas nós não temos comunhão. Nós não compartilhamos as mesmas coisas. E aí Jesus olha para ela e fala assim, olha, se você soubesse a quem te pede, dai-me de beber. Você me pediria de uma água viva e eu te daria uma água que nunca mais você voltaria a ter sede. E uma das coisas que entra no meu coração aqui, a primeira coisa que Deus quer falar conosco. Esse dai-me de beber pode parecer bobo, mas toda vez que nós entramos em uma vida com Deus, nós precisamos entender que existe uma troca entre nós e Deus. Deus não está preocupado em te dar coisas, Deus não tem problema em te dar coisas. Mas eu não conheço ninguém na Bíblia, irmão, que recebeu algo de Deus sem primeiro dar antes para Deus. Eu não conheço ninguém, não existe, irmão, não existe na Bíblia alguém que recebeu algo de Deus sem primeiro dar antes para Deus. Embora nós ouvimos falar que até o desejo que nós temos de adorar vem, até o desejo que nós temos de adorar, e primeiro foi Cristo quem nos comprou na cruz, e amém, tudo isso é verdade. Só que quando entra uma questão de clareza dentro de nós, quando nós começamos a conhecer Jesus, nós entendemos que a vida com Deus é uma troca. E não é barganha. A vida com Deus não é barganha. A vida com Deus é uma troca. Porque barganhar é quando você fala assim, Deus, se o Senhor me der, eu te dou. E o que Jesus está pedindo aqui primeiro, dá para mim. Ah, mas o Senhor vai me dar o quê? Não me interessa, só me dá. A barganha é quando nós sempre damos para Deus querendo algo em troca. Senhor, hoje eu vou orar 1 hora, porque eu preciso daquele milagre. Senhor, hoje eu vou orar, eu vou mergulhar na tua palavra, hoje eu vou trazer o dízimo na casa do Senhor, eu vou te trazer uma oferta de tanto, porque eu preciso de um carro novo, eu preciso de uma casa nova, porque eu preciso de algo. Isso é barganha, porque você está dando, querendo em troca. E nós precisamos entender que a vida com Deus, eu preciso aprender a dar, ainda que eu não receba nada em troca. E isso é uma coisa difícil para nós, porque todos nós aqui, independente da sua cor, da sua raça, do seu nível cultural, do seu nível social, não importa. Nós sempre estamos procurando o que nós ganhamos quando nós fazemos algo. Todos nós temos isso, sim ou não? Todos nós, irmão. Independente disso. Porque nós estamos sempre buscando ganhar algo. Eu vou fazer, mas o que eu ganho? Eu vou fazer, mas o que eu recebo? Aleluia. E aqui quando Jesus ele fala para nós assim, ó, dai-me de beber. Ele está nos chamando realmente a uma confiança. Se você me der, confia, que eu vou te dar coisas muito maiores do que você pode imaginar. Ah, mas eu não sei o que eu vou ganhar se eu der. É justamente isso, se chama fé. A fé é você crer, irmão, que quando você dá, ainda que você não saiba o que vai ganhar, ainda que você não tenha noção do que vai ganhar, mas você crê que se você der, Ele vai fazer o melhor. E nem sempre o melhor de Deus é o nosso melhor.
Mas mesmo não sendo o nosso melhor, continua sendo o melhor. Aleluia, irmão. Eu vou falar isso de novo, porque é algo que você precisa aprender, irmão. Você precisa guardar no teu coração. Nem sempre o melhor de Deus é o nosso melhor. Mas mesmo não sendo o nosso melhor, continua sendo o melhor. Porque nós achamos que as coisas têm que sair do nosso jeito, da nossa maneira. E aqui Jesus está nos ensinando, dai-me de beber e aprenda a confiar em mim. Uma das coisas que nós precisamos entender é que todas as vezes que você entra em oração, todas as vezes que você entra num nível de comunhão com Deus, você sempre vai deixar algo seu e pegar algo dele em você. Nós nunca podemos entrar na presença de Deus e sair do mesmo jeito que entramos, irmão. Se você entra na presença de Deus e sai do mesmo jeito que você entrou, é porque você não teve uma troca. Você realmente não entrou na onde que ele queria. Se você entra triste na presença de Deus, uma coisa ele vai fazer, ele vai pegar a sua tristeza e vai te dar alegria. Se você entra desanimado na presença de Deus, uma coisa ele vai tirar, irmão, ele vai tirar o seu desânimo, ele vai colocar o ânimo dele em você. Porque uma das coisas que a palavra de Deus nos ensina é que os frutos do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, bondade, domínio próprio, mansidão. Então eu entendo que quando eu tenho paz, no momento que eu entro na presença de Deus e eu tenho paz, é porque houve uma troca. Ele me deu o seu fruto. Aleluia! Então uma das coisas principais, Jesus ele pede para aquela mulher, dai-me de beber. E aquela mulher questiona Jesus. E ela fala o seguinte, disse a mulher samaritana, como sendo tu judeu, me pede de beber a mim, que sou mulher samaritana? Pois os judeus não se dão bem com os samaritanos. Respondeu-lhe Jesus, isso é importante, irmão, versículo 10. Se conheceras o dom de Deus, e quem é que te pede, dai-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria águas vivas. Aleluia. Uma das coisas que você precisa entender com Deus, não existe judeu nem grego, não existe espírita, católico, evangélico, não existe nada disso na presença de Deus. Deus é o mesmo. E Deus continua sendo Deus, independente de religiões, independente daquilo que você acredita ou não, Deus continua sendo o mesmo. Existe uma coisa que foi incubada dentro de nós e que muitas vezes nós não percebemos. Eu estou para criar uma mensagem, já faz um tempo, na verdade, que eu tenho meditado sobre isso, que se chama idolatria evangélica. E eu já tenho falado muito sobre isso. Eu peguei algumas quartas-feiras para falar sobre isso, mas cada dia que passa, mais eu entendo, irmão, que tem muita coisa que nós evangélicos acreditamos e fazemos que não tem a ver com Deus e não está conectado com Deus. Na verdade, são ideologias que vieram lá dos nossos antepassados. Ideologias que foram implantadas no Brasil pelos portugueses. E que nós, mesmo que nós nascemos de novo, nós continuamos multiplicando esse mesmo ensinamento, sem perceber. Aleluia. E nós temos uma ideia de achar que Deus é evangélico. Então, hoje eu sou evangélico. Então, puxa, eu sou evangélico. Então, Deus é na minha vida. Ah, mas Deus não é na vida do católico. Ah, mas Deus não é na vida do espírita, Deus não é na vida de quem... Eu quero dizer uma coisa para você, irmão, Deus é santo. Ele não tem religião. Aleluia. Deus não tem religião. Deus, ele se move na vida de todos aqueles que confiam nele e que abrem o coração para ele. E uma das coisas ele nos ensina aqui, se vocês conhecerem o dom de Deus, me pedirias de beber e eu te daria de águas vivas. O que é o dom de Deus que ele está falando? Esse dom se chama graça. Se você conhecer a graça de Deus, se você conhecer o dom de Deus, que é o dom da graça, você me pediria de beber, e eu te daria de águas da fonte das águas vivas. Olha que interessante, aquela mulher não pedia de beber para Jesus. Por que ela não pedia de beber para Jesus? Porque ela era uma samaritana, e Jesus era um judeu. Como que eu posso pedir de beber para um judeu? Como que um judeu pode pedir para mim, dar para ele de beber? Não existe isso. E Jesus está nos ensinando o seguinte, ei, você precisa conhecer o dom de Deus. E a graça não tem religião, a graça é para todos. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus não amou o evangélico, irmão, Deus amou o mundo.
Não importa a religião que a pessoa tenha, se ela se mover pela graça, se ela se mover com o coração quebrantado para Deus, Deus faz na vida dela também. E é muito louco isso, irmão, porque essa mensagem que eu tenho criado sobre idolatria evangélica é muito pesado, irmão. É muito pesado, de verdade. Porque nós começamos a pegar no decorrer da história pessoas que serviram a Deus e que foram poderosas em Deus. Por exemplo, vou citar Martinho Lutero. Quem conhece ele? Você sabia que Martinho Lutero não deixou de adorar algumas coisas, irmão, que os católicos adoram? Você sabia que Martinho Lutero não deixou de ser devoto a algumas pessoas aí que os católicos ainda são? Você sabia disso? Sim ou não? É a ideia que nós temos o seguinte, irmão. Idolatria é só o católico que tem. Mas nós vemos homens de Deus, irmão. Martinho Lutero, um deles. Que mesmo sendo um homem poderoso em Deus, que trouxe a reforma protestante para nós, ele morreu, irmão, adorando algumas imagens ainda. Independente. Então ele foi para o inferno porque ele fez isso. Não sei. E eu não posso julgar. Aleluia. Embora eu não acredite. Aleluia, igreja. Eu não acredite nessas ideias. Eu não compartilho com isso. Mas é um homem que trouxe a reforma. Um homem que trouxe o maior benefício para a igreja. Nós só somos o que somos hoje porque um dia esse cara, junto com outros, trouxeram uma reforma para dentro da igreja. E hoje nós somos chamados de protestantes. Mas o maior cabeça do protestante ainda morreu adorando coisas que hoje eu e você não adoramos mais. Ele morreu ainda fazendo coisas que eu e você não fazemos. Agora eu vou falar se existe, se ele foi salvo ou não. Irmão, eu acredito que ele está na glória com Deus. Aleluia. E é justamente sobre isso que eu gostaria de falar, porque essa mulher, ela fala o seguinte, Jesus fala para ele, ei, você precisa parar com essa religiosidade que você vive, com essa divisão entre judeu e samaritano, e entender que o mesmo Deus dos judeus é o mesmo Deus para você. E se você conhecer a graça é para todos, a graça serve para você. Porque se fosse ver, irmão, aquela mulher, ela ia colher água naquele horário, irmão, porque normalmente as pessoas iam mais cedo pegar água, mas ela foi justamente ao meio-dia, que era um horário que ninguém pegava, porque imagina, irmão, aqui meio-dia já é quente, imagina você andando com um balde na cabeça, meio-dia no deserto, você acha que estava quente? Mas aquela mulher, ela fazia questão, irmão, de não ir no horário que todo mundo ia, porque ela era uma mulher ridicularizada pelo seu próprio povo. Ela era uma mulher, irmão, que ela teve 5 maridos. Ô mulher casonha, que nem a Gretchen. Era uma mulher que tinha 5 maridos, irmão. E não só diante dos judeus ela era discriminada por não ter a mesma ideologia, mas ela também, eu creio que era discriminada por ter vários maridos. E aquele marido que ela tinha não era nem marido dela, ou seja, talvez era um ficante, era um amante, era alguém que ela se juntou, que talvez não tinha nada a ver com aquelas pessoas, com o costume daquela época. Então ela era uma mulher, cara, quem já assistiu aquela série The Chosen lá? Ou The Chosen, fala, é Chosen, né? Vocês já viram essa série? Meu irmão, no NP Academy, na página do NP Academy, segue lá depois a página, amém? Tem uma postagem de uma mulher, que Jesus, e fala justamente a história da mulher samaritana. Jesus chega nela e ela começa a chorar. E ela começa, cara, é muito forte essa série. Pesquisa depois dessa série, The Chosen, amém? Escreve The Chosen. Por quê? Fala sobre o evangelho, irmão. É uma série mais legal que eu tenho visto nos últimos dias. É uma série que fala da vida de Jesus. Só que ela faz com uma ideia muito legal, irmão. Então fala sobre Nicodemos. Tem no YouTube, depois você pode entrar no YouTube que tem. Amém? E tem uma passagem que mostra sobre essa mulher samaritana. E é muito forte. Eu não vou falar porque não adianta eu falar. Vocês precisam assistir. Assistam isso. Pegou isso aí? Assistam essa série depois. Um conselho que eu dou para vocês. Vai transformar a maneira de vocês verem algumas coisas. Porque eles trazem para um dia atual. Para a nossa linguagem atual. Aquilo que aconteceu. Então mostra a conversa de Jesus com Nicodemos. Cara, é muito poderoso. É muito poderoso isso. Assiste essa série depois. E ali mostra a mulher samaritana.
E ali me mostra algo, irmão, que aquela mulher, ela se sentia desprezada. E nessa série The Close mostra muito legal, porque é um filme, você vê a situação ali, é muito forte. Amém? E essa mulher sendo desprezada, Jesus precisa primeiro, irmão, destravar o interior dela. E como que Jesus destrava o interior dela, irmão? A primeira coisa que Jesus faz é prender a atenção dela. Me dá de beber. Jesus dá um jeito de entrar na vida dela. E no momento que ela começa a conversar com Jesus, Jesus começa a falar de algo que ela nunca ouviu. Aleluia. E aí no versículo 11 ela fala assim, ó, disse-lhe a mulher, Senhor, tu não tens como tirá-la, e o poço é fundo, onde tens a água viva? Olha a pergunta. És tu maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço do qual ele próprio bebeu, bem como os seus filhos e o seu gado? Respondeu-lhe Jesus, todo aquele que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Deveras a água que eu lhe der, se fará nele uma fonte de água, que jorre para a vida eterna. E aí ela fala assim, ó, disse-lhe a mulher, Senhor, dai-me dessa água, para que eu não mais tenha sede, nem precise vir tirá-la. Disse-lhe Jesus, vai, chama o teu marido e volte aqui. Jesus estava curando ela. Mas eu quero ir por partes aqui. Uma das coisas que é interessante é que ela chega em Jesus e fala assim, Jesus, o Senhor fala que tem uma água que jorra para a vida eterna, mas esse poço é fundo, e você não tem balde nem corda para tirar, como que você vai me dar dessa água? E Jesus olhou para ela e falou, ei, você está equivocada, porque você se acostumou a beber dessa água, mas quando você bebe dessa água, você tem sede, mas a água que eu tenho para te dar, ela nunca mais vai gerar em você sede. Na verdade, você não vai precisar mais procurar lugares aonde beber, porque do teu interior você vai jorrar águas. E isso me mostra muito legal a questão da religiosidade que aquela mulher tinha. Porque a única referência de homem de Deus, a única referência de algo santo que ela tinha, era aquele poço que foi dado por Jacó, que era um homem de Deus. Então ela vira e mexe, ia até aquele poço para tomar da água. Mas todas as vezes que ela tinha sede, ela tinha que ir no poço para beber da água. Amém? Isso me representa muito bem, irmão, o que nós vivemos hoje, o que a maioria dos evangélicos, católicos, espíritas, a maioria das pessoas vivem hoje. Nós vivemos isso muito hoje. Qual? Eu estou com sede. Eu não vejo a hora de chegar o domingo para me matar a minha sede. Eu não vejo a hora de chegar quarta-feira, domingo, para me matar a minha sede. Eu não vejo a hora de participar de um culto, porque eu estou com sede e eu preciso matar a minha sede. E a maioria das pessoas tem vivido como essa mulher samaritana, apoiando a sua vida na religiosidade. E a religiosidade você vem num culto, você levanta a mão, você bebe da água que nós estamos comendo e participando e bebendo aqui. E você até se sacia, mas amanhã você volta a ter sede de novo. E aí você já não consegue orar, aí você já não consegue ler, aí você já não consegue suprir a sua necessidade. Então você precisa ir para alguma outra igreja, procurar um lugar onde você fala assim, ali a palavra é boa, ali aquele cara revela, ali aquela pessoa fala de Deus, e isso mata a minha fome, isso mata a minha sede. E eu quero dizer algo para você, irmão, a água que Jesus tem para nós, ela não vem de igrejas. A água que Jesus tem para nós, ela não vem de um homem. A água que Jesus tem para nós, irmão, ela vem realmente de um lugar. O que está acontecendo aí? Amém? Fique em paz. A água que nós temos para beber, irmão, ela não é feita, ela não é dirigida de um homem, mas ela é dirigida através do nosso interior, irmão. Flui de dentro para fora. Fala comigo assim, ó. Existe um rio de águas vivas em mim. Amém? Irmãos, fiquem em paz, tá tudo bem? Aleluia, igreja. Aleluia. Presta atenção aqui, irmãos. Amém?
Aqui ela está falando justamente sobre religiosidade, irmão, e coisas que nós nos acostumamos em viver. E não importa se você é católico, evangélico, espírita, a maioria de nós estamos vivendo isso. E nós estamos vivendo o mesmo dilema daquela mulher. Nós não entendemos que Deus não tem compromisso com um templo feito por mãos humanas. Nós não entendemos, irmão, que Jesus já não habita mais aqui quando esse templo está sozinho. Hoje Jesus habita em... E do nosso interior fluem rios, irmão. E aí, meu irmão? Deus abençoe. E uma coisa nós precisamos compreender, queridos. Aquela mulher, ela só tinha uma referência de vida com Deus. Ela tinha uma referência daquilo que os homens mostraram para ela. Ela tinha uma referência de que para você servir a Deus, você baseava a sua vida em Jacó. Será que esse Deus, ou será que esse que está te falando é maior do que Jacó? Ei, Jesus, você é maior do que Jacó? Você é maior do que os filhos dele, que nos deu esse poço? Aleluia, igreja. E parece bobagem isso que eu estou dizendo, mas muitos de nós não temos Jesus como algo grande. Nós temos Jesus, irmão, como muitas vezes mais um, que está aqui para nos ajudar e que você procura quando você precisa. Aleluia. E aí Jesus olha para ela o seguinte, no 13, e fala: respondeu Jesus: todo aquele que bebe desta água tornará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Deveras a água que eu lhe der, se fará nele uma fonte de águas, que jorre para a vida eterna. Em outras palavras, se você entender, irmão, que a água que Jesus tem para você flui de dentro de você, você vai jorrar essa água pelo resto da tua vida e você não vai ter mais sede. Porque todas as vezes que você quiser beber, você não vai precisar mais ir numa igreja. Todas as vezes que você quiser beber, você não precisa mais simplesmente participar de um culto. Você pode ajoelhar no teu quarto e pedir, e ele vai matar a tua sede. Você pode estar no seu banho, tomando banho, irmão, lá, e você pedir, e ele vai matar a tua sede. A questão é, querido, por mais que nós conhecemos a palavra, nós ainda não perdemos alguns costumes que foram implantados em nós desde a antiguidade. A ideia de que você vai para a igreja no domingo e você cumpriu a tua obrigação, não é algo de Cristo, mas é algo realmente católico que foi implantado em nós. Os católicos têm essa ideologia. E nós, por mais que somos um povo livre, nós fomos gerados por muitas pessoas, às vezes, que vieram disso. Amém? E nós tínhamos aquela ideia seguinte: vai no domingo na igreja e tá bom, você já fez a sua parte, você já cumpriu. Mas quando você vê um judeu servindo a Deus, e é interessante isso. O judeu, irmão, ele não serve a Deus quando ele está num domingo, ele não serve a Deus num sábado, no sabate, não. Ele serve a Deus todos os dias. Ele ora todos os dias. Jejum, irmão. Um judeu hoje, um judeu realmente ortodoxo, alguém que está ali, irmão, ele jejua toda semana. Ele passa tempo com Deus todo dia, ele lê a Torá todo dia. Porque eles entenderam que Deus não é algo que eu busco no final de semana. Deus é algo que faz a minha vida funcionar todos os dias. E nós precisamos aprender a servir a Deus na totalidade. Eu já falei sobre isso, mas isso precisa ser reforçado. Não existe vida espiritual e vida circular, irmão. Entenda isso, não existe. Não existe você servir a Deus no domingo e no decorrer da semana você viver a sua vida circular. Isso não existe. Não existe divisão, irmão, entre o corpo e o sagrado, entre Cristo e o corpo, não existe. Eu vivo Deus todos os dias, no meu dia a dia, na minha segunda-feira eu estou vivendo Deus. Todos os dias eu estou vivendo com Ele, Ele está comigo todos os dias. O problema é que nós, muitas vezes, irmão, tratamos Jesus como alguém que nós vamos visitar na igreja. E aí, no nosso dia a dia, nós deixamos Ele na igreja e vamos viver a nossa vida circular. E isso tem que ser quebrado, irmão, porque isso se chama idolatria, que está incubado em nós e nós não percebemos. Amém, igreja? E uma das coisas que ele começa a falar: disse-lhe a mulher, versículo 15, Senhor, dá-me dessa água. Olha, ela teve interesse. Dá-me dessa água, para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui tirá-la. Aleluia. Quem aqui nessa noite, seja sincero, que você faça uma oração nessa noite: Deus, dá-me nessa água, para que eu não precise vir no domingo todas as vezes tirá-la. Dá-me dessa água.
Aleluia. Versículo 16. Disse-lhe Jesus: vai, chama o teu marido e volte aqui. Respondeu ela: não tenho marido. Disse-lhe Jesus: tem razão em dizer que não tem marido, pois já tivesse 5 maridos, e o que agora tens não é teu marido. Isso dissestes com verdade. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que é profeta. Nossos pais adoraram nesse monte, mas vós, os judeus, dizeis que é em Jerusalém que o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, crê-me, é hora, vem, em que nem nesse monte, nem em Jerusalém adorareis ao Pai. Presta atenção, Jesus desmistificando isso. Nem em Jerusalém, e nem nesse monte, nem nesse poço, é lugar de adorar. Porque vai vir dias, irmão. Aí ela fala assim, ó. Vós, os samaritanos, adoram o que não conhece. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, vem a hora e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Pois o Pai procura tais que assim os adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em... E é isso que nós precisamos entender, irmãos. Adorar em espírito e em verdade. Está falando sobre adorar com verdade, com conhecimento, entendimento da palavra. E tem a ver também com você adorar em espírito. E não adorar num domingo, mas adorar em espírito. No seu espírito, no seu íntimo. Aleluia. Do teu interior fluirão rios. E uma das coisas que nós precisamos buscar a Deus aqui, irmão. Nós precisamos aprender a jorrar. Às vezes eu me peguei esses dias pensando na igreja, em tudo isso que nós estamos vivendo. E essa dificuldade muitas vezes que nós temos, irmão, de ver pessoas que realmente servem a Deus e que estão se entregando a Deus. E está complicado, irmão, porque eu tenho visto cada dia mais igrejas grandes que até tem pessoas que servem a Deus, irmão, mas muitas vezes, irmão, as pessoas que estão à frente da igreja não têm compromisso com Deus. E é terrível quando você começa a pegar algumas coisas, irmão, é difícil. Aleluia. Porque às vezes você olha, irmão, e parece que fala, nossa, mas eu achei que esse problema só existia em tal igreja. Naquela igreja do reino. Mas na verdade nós vemos que isso está incubado em igrejas, irmão. Que muitas vezes nós olhamos e falamos, cara, essa igreja é top. E nós vemos que o mesmo problema que está lá naquele lugar, também se repete em outros lugares. De uma maneira às vezes mais sutil. De uma maneira às vezes mais santa, mas se repete. Homens preocupados somente com dinheiro. Homens preocupados somente com o seu bem-estar e favorecer as suas famílias. E não tem compromisso com os membros da igreja. Homens que pegam o dinheiro das suas ovelhas, irmão, e gastam como bem querem. Isso se repete em muitos lugares, irmão. Amém? Em muitos lugares. E às vezes eu me questiono, eu tenho falado com Deus, falei, Deus, eu lembro de uma frase, acho que foi John Wesley que falou isso. E isso é algo poderoso, irmão. Uma vez perguntaram para John Wesley, como que você faz com que as pessoas sigam você dessa maneira? Às vezes ele ia numa praça, irmão, começava a pregar, as pessoas enchiam a praça. Às vezes ele ia num lugar, irmão, e muitos dos lugares aonde ele pregou, ele só pregava mais nas ruas, porque as igrejas expulsaram ele. As igrejas não queriam esses homens, irmão, porque esses homens eram verdadeiros. Então eles não conseguiam mais pregar nas igrejas, porque quando eles entravam na igreja, ele bagunçava o sistema todo. Aquele sistema que foi criado pelos líderes, irmão. Aquele sistema corrupto, quando esses caras entravam na igreja, eles bagunçavam tudo. Que eles apontavam a verdade, o povo começava a enxergar. Martim Lutero fez isso. Martim Lutero, irmão, a única coisa que ele fez, ele pegou 95 teses, né? E pregou numa porta, falando é pela graça. Não é por indulgência, não é dinheiro que compra o reino dos céus, não é penitência, é pela graça, é pela graça, é pela graça. E aquilo começou a transformar e mudou o sistema, irmão, por completo. Porque um homem de Deus, irmão, se propôs a mostrar a verdade para o povo. Então John Wesley, se você pegar todos os grandes homens de Deus, irmão, que pregavam na antiguidade, eles não tinham lugares nos templos, os templos o rejeitavam.
Então a maioria deles iam pregar em praças. A maioria deles saíam para pregar em lugares, irmão, onde ninguém mais queria pregar. E as multidões o seguiam. E aí uma vez perguntaram, acho que foi para ele mesmo, perguntaram para ele, qual que é o seu sucesso? Porque você prega em alguns lugares e as pessoas vêm e as pessoas correm atrás de você. E ele falou, o sucesso eu não sei. Eu apenas me coloco em chamas na presença de Deus, diante do povo, e deixo o povo me ver queimar. E isso é algo poderoso, irmão, porque às vezes nós estamos cheios de estratégias. Não, eu vou ganhar minha família assim, sabe? Eu vou fazer tal coisa, eu vou levar ele no culto de jovem, porque lá no culto de jovem, eu vou levar na igreja. Irmão, a Bíblia fala de um homem chamado João Batista. E a palavra de Deus fala que João Batista não tinha lugar nos templos. Mas o povo saía de todos os lugares para ir para onde? Para o deserto, atrás dele. Não era João Batista que ia atrás do povo, era o povo que ia atrás dele. Por que o povo ia atrás de João Batista? Porque ele carregava algo que os outros não carregavam. E por que o povo parou de seguir João Batista numa época e foi seguir a Jesus? Porque Jesus carregava o dobro ou muito mais do que aquele cara carregava. E uma das coisas eu tenho visto esses dias, nós estamos tão preocupados com ideologias, nós estamos tão preocupados, irmão, com estratégias de encher a igreja, disso, aquilo, outro. E uma das coisas que Deus tem falado para nós, aprendam a jorrar. Aprendam a ser uma fonte, irmão, porque se você é uma fonte, as pessoas vão te procurar para beber. Se do teu interior fluem rios, irmão, as pessoas vão procurar você para beber das suas águas. Então uma das coisas que eu quero só encerrar com algo que o Senhor falou comigo. Eu fiz mergulho com cilindro de oxigênio sábado não, sexta-feira. Sexta-feira lá em Maragogi, a gente teve uma oportunidade e eu peguei e fiz aquele mergulho, que você coloca o oxigênio, máscara, e você mergulha para ver os peixes. Cara, é demais, irmão. Quem nunca fez de verdade? Eu já tinha feito com snorkel, mas, irmão, é muito louco, é muito da hora. Amém? E uma das coisas que enquanto eu estava fazendo mergulho, irmão, eu notei uma coisa. Primeiro você faz um teste, o cara te ensina, falou, você vai colocar isso aqui, você só respira pela boca, porque você tampa, a máscara tampa o nariz, tampa o olho aqui, então você só respira pela boca. E aí você coloca aquele cilindro na boca, amém? E aí ele fala, vamos fazer um teste? Eu falei, vamos. Aí coloquei aquilo lá, mergulhei um pouquinho no raso. Irmão, ele falou, quando você quiser subir, você faz assim, né? Ou assim, tá tudo certo, ou assim. Eu comecei a desesperar ao subir. E isso que eu nado, quem sabe eu nado de boa, eu fico um tempão, às vezes, embaixo d'água ali, com snorkel eu vou numa boa. E eu me desesperei, irmão, e eu falei, cara, que é isso, né? E aí eu tirei e ele falou, não, solta todo o ar. Olha que louco, solta todo o ar. Por quê, irmão? Porque quando você respira oxigênio, é isso, né? E quando você inspira o gás carbono, é isso? O que acontece quando você só respira pela boca, e principalmente no mergulho? Estou dando um exemplo meu do que eu vivi. Você não pode poupar o ar. Como assim poupar o ar? Você não pode respirar, soltar um pouquinho e querer puxar o ar de volta. Você precisa soltar todo o ar que está dentro do teu pulmão, todo o ar. Praticamente você solta tudo. E aí quando você puxar, você puxa tudo de volta. Amém? Então a respiração sua é uma respiração bem profunda. Você solta. E aí na hora que você está sem ar, você puxa. E aí você vai numa boa, aí você acostuma. Só que na primeira tentativa que eu fiz, eu soltei um pouquinho do ar, e aí eu já puxei de volta, que eu falei, cara, eu não vou soltar tudo esse meu trem aqui. Estou embaixo d'água. E nisso, cara, eu comecei a desesperar, porque o ar faltou. Começou a faltar ar, o peito começou a doer. Eu falei, não, sobe eu aí, pelo amor de Deus. E aí ele falou, solta tudo. E ali Deus falou algo muito poderoso comigo, irmão, sobre isso. Porque por muitas vezes nós falamos de águas mais profundas. Amém? E o que é viver em águas mais profundas, irmão? Na água mais profunda você precisa aprender a confiar. Que mesmo quando você perde todo o ar, na hora que você for respirar, vai ter ar para você respirar. E isso é uma das coisas loucas, irmão, porque realmente quem faz mergulho, eu não sei, é a minha experiência.
você precisa aprender a confiar que você vai soltar todo o ar que está dentro de você. E que na hora que você precisar respirar, vai ter ar naquele cilindro ali para você puxar. Porque a gente mergulhou mais ou menos, não foi muito fundo, mas um mergulho de 5, 6 metros a gente desceu. E aí você olha, irmão, você olha para cima, o mar lá em cima, a superfície, você aqui embaixo, você imagina, cara. E os peixes assim, eu falei, meu Deus. E se você não aprender, irmão, a confiar, você precisa realmente confiar naquele cilindro, totalmente. Porque ele é a única fonte que você tem de ar. Amém? E é louco porque o seu braço fica à vontade, você vai para onde você quer, você olha para onde você quer. Mas aquilo que te dá vida está dentro daquele cilindro. E uma das coisas que Deus falou comigo sobre essa questão de águas mais profundas e de águas que nós precisamos aprender a beber e jorrar. Nós precisamos aprender a não guardar nada. A maioria de nós servimos a Deus com reservas. O que é servir a Deus com reservas? Você sempre serve a Deus, irmão. Talvez não precisa responder para mim, mas analisa o teu coração. A maioria de nós aqui, irmão, temos o plano B. Temos o plano C. Ah, se não der certo, eu tenho o plano B. Ah, se não der certo, o plano C resolve. Se o plano A não dá, o outro dá. E a maioria de nós temos isso. E eu muitas vezes, irmão, eu tenho isso demais na minha vida. Todos nós aqui temos isso. Nós sempre estamos servindo a Deus com plano reserva. Não, eu confio. Mas se caso der errado, eu já criei algo aqui. Não, eu confio que Deus vai fazer na minha vida e que Deus pode prosperar a minha vida de algo sobrenatural. Mas se não der, né? Amém. E sabe o que eu vejo em todos os grandes homens de Deus? E em todos os grandes homens que hoje têm resultados na terra, irmão, em todos os sentidos. São homens e foram homens que não tiveram plano B. Os caras fez o seguinte, Deus é esse, é só o plano A, então é o plano A. Se der errado, não tem como dar errado. Se eu estou em Deus, irmão, não tem como dar errado. Só dá errado se eu quiser. Amém, igreja? Só que para viver o plano A, você precisa aprender a mergulhar. E confiar totalmente que Ele vai ser o seu ar. Confiar totalmente que quando você não tiver mais para onde respirar, Ele vai te dar a respiração. E isso é uma das coisas que nós precisamos trabalhar no nosso coração, principalmente como igreja. Porque o Senhor falou muito comigo sobre isso. Eu falei, cara, eu não quero mais, irmão. Eu não quero mais, não é servir a Deus. Mas, querido, eu acredito que a palavra que nós pregamos é poderosa. Eu acredito que o Espírito que eu sirvo, irmão, e aquilo que eu procuro ensinar para vocês, cara, é algo de Deus. Eu tenho certeza nisso. E às vezes nós olhamos e falamos, Deus, por que tem pessoas que não estão servindo ao Senhor? Que estão ensinando um monte de heresia, e as igrejas, vai um monte de gente que segue. Há um monte de gente que cresce as igrejas, e eles estão lá. Eu não estou falando que eles estão certo ou errado. Amém? Eu estou dizendo que, cara, tem pessoas que seguem eles. Se as pessoas gostam de heresia, tem muita gente que olha, eu já usei muito esse termo e falei, as pessoas gostam de heresia, gostam de ouvir o que pregam, e isso é uma verdade. Pessoas gostam de revelação, isso é uma verdade. Mas quem falou que revelação não é de Deus? Amém, igreja? Quem falou que você... O que Jesus fez com essa mulher samaritana? Vai lá e chama o seu marido. Ela falou, não tenho marido. Ele falou, disses bem, porque você teve 5. Jesus nunca viu aquela mulher, mas mesmo assim ele revelou para ela algo. Mas ele revelou no intuito de libertar ela e não de aprisionar. O problema é que as pessoas, na maioria das igrejas, fazem isso no intuito de aprisionar pessoas para eles. Aleluia. E aonde que está o nosso problema como igreja, irmão? Eu falo do Alvos da Redenção e nós aqui. Nós muitas vezes, eu vejo pelo menos comigo, irmão. Às vezes, com medo de se tornar igual, nós deixamos de fazer o que é certo. Amém? Como assim deixa de fazer o que é certo? Cara, revelação, irmão. Deus tem isso para nós. Você olhar pessoas, e quantas vezes Deus já me usou para revelar coisas para pessoas, irmão, e isso acontece. Só que às vezes nós não damos essa liberdade, porque nós temos medo. Porque nós vemos tanta corrupção nesse meio que nós não fazemos. E o que Deus tem falado para nós é o seguinte, ei, transborda. Transborda. E uma das coisas que, como igreja, você precisa aprender, como homem de Deus, como mulher de Deus, quem não é visto não é
Se prepara, irmão, para ficar em evidência a partir de hoje. Se prepara para as pessoas começar a apontar o dedo para você, irmão, e ficar de olho em todas as suas atitudes. Pode se preparar. Porque Deus, irmão, Ele tem esse propósito para você. E é importante. Porque se você tem pessoas que ficam te stalkeando, e você é alguém de Deus, você é alguém que serve a Deus, Deus cura essas pessoas através da tua vida. Mas a gente precisa aprender a mergulhar em Deus, irmão. Buscar da água que Ele tem para nós. Sem ficar dependendo dos outros. Sem ficar dependendo de pastor. Sem ficar dependendo de nada. Dependa de você e Deus. Aprenda a depender de Deus nessa noite. Aleluia. Que você possa pedir para Deus nessa noite. Me ajuda a beber dessa água. E me faz ser um rio que jorra para a vida eterna. Eu não quero ter reservas, Deus. Eu quero soltar todo o ar que está no meu pulmão e acreditar que o Senhor é o Deus que vai me dar o ar para respirar. Em nome de Jesus, amém? Vamos colocar de pé. Aleluia, Senhor. Aleluia. Feche seus olhos, irmão. Senhor, eu quero mergulhar em Ti. Eu não quero ter reservas, Pai. Eu não quero Te servir, Pai, esperando que algo pode dar errado. Senhor, se eu confio em Ti, eu sei que o Senhor é poderoso para sustentar. Aleluia. Eu sei que o Senhor é poderoso para fazer as coisas acontecerem de uma maneira que eu nem imagino. E a partir de hoje eu quero confiar em Ti totalmente, Senhor. Me perdoa se às vezes, ó Pai, eu tenho plano B, eu tenho plano C. Me perdoa se às vezes eu falo que eu confio em Ti, mas eu não tenho coragem de soltar todo o ar que está dentro de mim. Me perdoa se às vezes, ó Pai, eu falo que Te amo, mas às vezes a minha força também influencia e eu quero fazer as coisas do meu jeito. Me perdoa porque quando as coisas saem do meu controle, eu dou um jeito de colocar tudo no meu controle de novo. Me perdoa, Pai, porque às vezes dessa maneira, Deus, eu impeço o Teu agir na vida dos meus familiares. Me perdoa, Pai, porque às vezes quando eu tento agir da minha forma, e eu tento fazer com que as pessoas sigam ao Senhor pela minha força, eu atrapalho mais do que eu ajudo. Eu atrapalho mais do que eu tenho somado. Meu Deus, que o Senhor nos batize com amor nessa noite. Aleluia. Que o Senhor nos dê um amor tão poderoso. Um amor que não aponta o dedo. Um amor que não duvida, que não julga mal. Um amor que ama, independente dos erros e dos pecados. Que o Senhor nos batize com um amor verdadeiro, Deus. Esses últimos dias eu tenho visto e ouvido, Pai, de pessoas que têm a oportunidade de fazer a Tua obra, Deus, e têm brincado com o Teu Evangelho. Eu tenho visto pastores que são grandes da nossa nação e que muitas vezes estão corrompidos pelo dinheiro, estão corrompidos, ó Pai, e têm pecados terríveis mesmo em cima do altar. Mas Deus, eu não quero que isso entre no meu coração. E eu coloco nas Suas mãos a vida deles e Te peço, dê misericórdia. Mas que eu seja a resposta para aqueles que não têm. Ao invés de olhar para aqueles que estão vivendo errado, ao invés de olhar para aqueles que estão fazendo algo diferente, que eu seja a resposta. Que eu seja alguém, Pai, que viva de verdade. Oh Deus, eu quero ser a pessoa que ora mais, ó Deus. Eu quero ser um homem que ora mais, que cuida mais, que lê mais, que busca mais a Tua face. Senhor, me leva a águas mais profundas e me ensina a confiar em Ti em todas as áreas da minha vida. Nas minhas finanças, eu entrego nas Tuas mãos. E eu Te peço em nome de Jesus, Senhor, eu entrego a minha casa, eu entrego os meus filhos que estão para nascer. Eu entrego a minha família em Tuas mãos e eu Te peço, Deus, cuida de nós.
Cuida de nós, eu confio em Ti. Eu confio em Ti para não deixar faltar o pão de cada dia. Eu confio em Ti, Deus, para não deixar faltar o amor entre nós. Que o amor entre o marido e a esposa aumente e transporte. Que o amor entre os filhos e os pais aumente e transporte. Que nós venhamos a ser homens verdadeiros. Que nós venhamos a ser pessoas que Te servem em espírito e em verdade. Verdadeiros adoradores que não estão com reserva diante do Senhor. Que não estão preocupados em agradar homens, mas estão preocupados em agradar o Senhor. Deus, eu entrego alvos da redenção em Tuas mãos. Senhor, nós cremos que existe uma palavra que flui nesse lugar. Nós cremos que existe, Pai, uma pureza. Existe uma pureza nesse lugar. E se nós não estamos sabendo como fazer, como administrar, se nós não estamos conseguindo fazer com que o Teu reino se manifeste, Pai, com que pessoas venham até esse lugar e sejam curadas, nos ensina nessa noite. Que a partir de hoje o Senhor nos ensine, Pai. Nós não queremos fazer do nosso jeito. O alvo da redenção não pertence ao pastor Everton, não pertence a ninguém. Pertence ao Senhor Jesus. E se o Senhor quiser mudar, pode mudar. Se o Senhor quiser me tirar desse lugar, se o Senhor quiser me tirar como líder ou qualquer outra coisa desse lugar, pode me tirar. Mas eu quero servir os meus irmãos de todo o meu coração. Eu quero que as pessoas olhem para Ti através da minha vida. Pai, me dê a graça de poder ser alguém, Deus, que as pessoas olhem e enxerguem a Tua presença. Me dê a graça, Pai, de poder parar com alguém na rua, Pai, e mostrar o Teu amor, assim como o Senhor Jesus fez com essa mulher. Me ajuda a ser alguém que destrava pessoas. Me ajuda a ser alguém que ensina pessoas a serem melhores. Me ensina a ser alguém, Pai, que ensina pessoas a viverem o Teu propósito. Eu quero ser um reparador de brechas. Eu quero ser um homem, Deus, que as pessoas possam ver a Tua presença. E convém que Tu cresças e que eu diminua. E se não for através de um pastorado, se for através de um empresário, se for através de ter uma empresa e de colocar pessoas e agregar a minha empresa, me ensina a ser um empresário do Senhor. Me ensina a ser um homem que Te honra com as minhas finanças e que supra as necessidades da Tua igreja. Senhor, me ensina, e aquilo que o Senhor me pedir, eu quero Te dar. Me ensina, e aquilo que o Senhor me pedir, eu vou Te dar. Porque Tu és o digno de toda honra e glória. Tu és digno de tudo aquilo que eu tenho. E nessa noite, Espírito Santo, eu me rendo outra vez. Faz mergulhar os rios do Senhor em Tuas águas, lava o meu interior, Senhor Jesus.
E eu coloco diante do Senhor e diante do teu povo, como forma, Senhor Jesus, de quebrantamento, como uma forma de renúncia, eu entrego nas suas mãos e eu jogo fora agora. Tudo isso que eu vivi, Senhor, isso já não me pertence mais. A mesma organização não me pertence mais. Senhor Jesus, o acúmulo de tarefas inacabadas não me pertence mais. Eu não sou mais isso. Senhor Jesus, a falta de compromisso com o corpo, a falta, Senhor, de dedicação com a saúde já não me pertence mais. A partir de hoje eu te adoro em espírito e em verdade. Eu declaro em nome de Jesus que eu sou um santuário do Senhor e o Senhor pode habitar em mim da maneira que o Senhor quiser. Em nome de Jesus eu coloco agora tudo isso nessa caixa, Senhor. E eu abandono tudo isso agora em nome do Senhor Jesus. Eu coloco diante do Senhor isso, Pai, como um ato profético. E eu não vou voltar mais, eu não vou pegar mais isso para mim. Em nome de Jesus. Eu queria que você pensasse aí. E que você possa fazer esse mesmo ato. Faz aí em nome de Jesus, fica à vontade. Em nome de Jesus. Profetizo e declaro em nome de Jesus, Pai, que como hábitos
só estamos aqui, Pai, fazendo isso de uma forma de idolatria. É um ato. E nós ligamos no céu agora essas orações. Nós ligamos na terra agora essas orações. Eu creio que está ligado no céu. Em nome de Jesus. Nós declaramos um novo tempo. Nós declaramos um novo momento. Nós declaramos uma nova vida, uma nova transformação, Senhor. Que tudo aquilo que o Senhor tem para esse meu povo, tudo aquilo que o Senhor tem para nós, está nas suas mãos. Nós tomamos posse. Em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Você pode declarar amém? Amém. Toma posse disso em nome de Jesus, irmão. Em nome de Jesus, eu declaro que haja força para você realizar tudo isso. Eu declaro que haja força para você viver todos esses projetos e a vencer isso que você jogou agora, que você deixou de lado agora. Levante suas mãos comigo. Fala assim: eu sou um rio de águas vivas, e eu vou matar a sede de todos aqueles que se achegarem a mim. Usa a minha vida, Espírito Santo. Usa meu coração para tocar outros corações. Usa a minha vida, Pai, para que o Senhor se manifeste nessa terra e possa salvar, e possa libertar, e possa curar, em nome de Jesus. Amém? Vamos aplaudir Jesus. Glória a Deus! Uhul! Aleluia! Aleluia! Eu não sei qual era a desculpa que você dava, eu não sei qual era a desculpa que você falava, mas a partir de hoje, esse argumento caiu por terra, amém? Amém. Se lança, irmão. Viva o que Deus tem para você. Mergulha nas águas dele. Aleluia. Pode acender a luz aí. Vai ter recados? Eu só quero lembrar que agora quarta-feira, 7h30 da noite, nós temos o culto aqui na igreja. Amém? Amém. Quarta-feira, 7h30. No domingo, na sexta-feira, nós teremos também a célula. Eu vou fazer lá em casa essa agora. Amém? Então vamos deixar. Uma das coisas que eu gostaria de fazer com você, de verdade, o meu intuito é de nós fecharmos o mês inteiro, para não ter problema. Amém? Então nós já começamos, na minha casa já começa agora esse domingo, essa sexta-feira em casa. Eu quero fazer na minha casa. Já vai falando para a gente já ter toda uma organização para a semana inteira. Aleluia. Eu peço que você ore por as pessoas que não estão aqui. E eu quero levantar um clamor com a igreja. Eu quero pedir para vocês que vocês intercedam por essa igreja. Pastor, eu oro. Ore mais. Interceda mais. Principalmente quando Deus colocar alguma pessoa no teu coração. Às vezes Deus coloca pessoas específicas. Então ore por essa pessoa. Deus está te despertando para isso. Aleluia. No domingo, nas 6h30 da noite, nós estamos aqui no culto. Porém, eu quero fazer uma reunião domingo com vocês. Tem alguma coisa domingo? Tá, então vamos marcar para o próximo. Amém? Porque eu quero. O Lucas lembrou de algo aqui que nós temos que fazer, né? De nós fazermos a nossa confraternização aqui no domingo. Amém? Que a gente falou de fazer agora na ceia, lembra? Então, domingo que vem, que cada um separe um prato aí, que a última vez que teve, meu irmão teve que levar embora. Então, se cada um fizer a sua parte, irmão, prepara um prato, vem em nome de Jesus, convide alguém para estar aqui. Convide. E é um culto que eu quero fazer para não esquecer, irmão, o propósito da ceia é comunhão. Amém. Então, vai ser um culto que eu quero realizar ele mais curto. E nós venhamos a tirar mais tempo para ter comunhão. Para orar pelos aniversariantes e para ter comunhão. Amém? Então, domingo que vem nós teremos aqui, lembra o pessoal que não está aqui. E eu queria pedir para você, que tem alguém que não está vindo na igreja, que você tem contato, traz para mim, faz um relatório para mim.
assim um relatório, então como você vai caguetar a pessoa? Mas coloca o nome dessa pessoa que você lembra. E se você tiver contato dessa pessoa, se você tiver algo que ela está vivendo, se ela está, sei lá, está precisando de algo, fala, irmão, vamos atrás, vamos conversar. Eu vi um evangelismo poderoso, por isso que eu queria fazer a reunião. Mas nós iremos estar organizando um evangelismo. Eu vi um evangelismo de mulheres, que eu achei muito poderoso. Porque as mulheres foram nas casas das mulheres que não estavam vindo na igreja, levaram uma rosa para essa pessoa e foram lá ouvir aqui só para te dar essa rosa e falar que isso é importante. Cara, muito poderoso isso. Então nós iremos trabalhar mais com isso. O que Deus tem falado no meu coração e a Bíblia também, a gente está organizando. Nós queremos também estar pegando a Kombi para estar indo buscar as pessoas. Porque uma coisa eu falo, irmão, desde o início quando nós compramos a perua, na época que estava mais entrosado, ainda eu falei, não, a gente tem que usar, senão não compensa. E realmente não compensa. Então, ou nós usamos a Kombi para buscar pessoas a partir de agora e fazer e usar bem ela, ou a gente vende ela. Ou a gente vende, fica sem, mais para frente compra outra, não sei. Amém? Mas do jeito que está, não dá para ficar. Nós temos que trabalhar, nós temos que fazer. Os jovens, a gente podia marcar de estar indo no Taquaral, fazer qualquer coisa. Então vamos estar mais entrosados. Amém. Aleluia. Amém? Então é isso. Alguém queria falar alguma coisa? Amém? Vem cá. Boa noite. A semana que passou, né? Era o Michael aí aí. E ele estava meio quieto em casa, meio calado. Eu perguntava a ele o que estava acontecendo, né? E ele não falava nada. Aí eu falei, ele falou assim, leva ele na ponta, né, no médico lá. Aí eu falei, você deve estar de frescura. Falei assim, né? Deixei isso levar por isso. Aí um dia eu cheguei no meu trabalho, todo cansado, né? Aí eu estava na sala ali, eu vou orar por você. Aí comecei a orar por ele, né? E desde dia pra cá, para mãe agora do Senhor, ele ficou bem. Ficou feliz, ficou alegre, cheio de esperança. Aí ele estava ali, eu estava na porta, então olhei para ele, uma sorriso tão bem, sorriso de alegria no meu coração. Eu fui lá, peguei na cabeça dele, e ele voltou, me abraçou e falou, pai, obrigado por ter orado. Amém. Amém. Às vezes ele está tão preocupado com as coisas lá fora, e o próprio filho da gente precisa de uma oração. E eu fico muito feliz por esse Deus, cara, que ele ouve a oração de um justo. Essa oração tem muito efeito. Eu quero agradecer a Deus, eu fico de novo aí, ó. Aleluia! Glória a Deus! Irmãos, orem pelos seus filhos. Nós estávamos lá em Maceió, acho que foi numa quarta, e umas crentes doidas, estavam na praia. Aí parou a Bruna, colocaram a mão na barriga dela e falou, Ana, Deus tem algo grande para a sua vida, você sabe disso. Volta a fazer o que Deus te chamou para fazer. E na hora ela pensou na dança, ela falou, preciso voltar a dançar. E eu tenho orado por isso, irmão. E eu oro com ela, eu falo, vamos voltar. Ela falou, assim que eu der um tempinho e tudo, eu vou voltar. Então ore, irmão. Ore, porque cada um tem um ministério poderoso aqui. Não enterre o dom que Deus te deu. Aleluia. E você que é pai, ore pelos seus filhos. Faz o que o Reginaldo fez, ore pelos seus filhos. Guardem a tua casa. Não deixa com que nada fique ali, meu irmão. Deixa com que Deus toque vocês e usa vocês em nome de Jesus. Amém? E eu tenho certeza que muito mais Deus vai fazer. Queridos, eu vi o cinema com as crianças, muito bom, né? Pegou contato de todo mundo? Conseguiu? Nosso contato é o Ciel. Sim, vamos trabalhar essas crianças também. Vamos trabalhar com essas crianças, vamos estar fazendo algumas coisas. Vamos estar organizando mais essa movimentação na igreja. Eu quero estar chamando pessoas de fora para estar pregando também nessa escala. Pelo menos uma vez no mês, trazer alguém de fora. Amém? Então vamos nos organizar nisso. Vamos ser uma igreja que entrosa mais, que está mais junto em nome de Jesus. Aleluia. E é isso. Tem mais alguma coisa para falar? Não? Está marcado?
Karina passou para nós, foi quanto que era a camisa? 32? 35? Vamos organizar de pegar essas camisas já e vamos fazer a arrecadação do dia 10. Então lembra aí para a gente fazer. Vamos organizar, vou pegar a conta e tudo para a gente estar indo. E vamos fazer uma coisa lá. O certo é chegar cedo lá. Chegar no mínimo umas 8 horas lá. E ficar até pelo menos umas 2 horas por aí lá. Amém? E cara, se a gente se organizar, dá para fazer. Tranquilo. Então vamos fazer. Em nome de Jesus. Vamos colocar de pé. Aleluia. Senhor, obrigado. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado. Obrigado pelo Senhor estar aqui. Obrigado pelo Senhor nos guardar. Obrigado pelo Senhor nos tocar, Pai. Nos livrar, Senhor, de todo mal. Que o Teu nome seja engrandecido. Que o Teu nome seja bendito em nossas vidas. Que o Senhor leva cada um em segurança para a Tua casa. Que o Senhor leva cada um de nós aqui, Senhor, a viver os projetos do Senhor de uma maneira poderosa, Deus. E que não caia, Senhor Jesus, nenhum desses propósitos no chão. E que ainda, Pai, que nós venhamos a desanimar. Eu creio que o Senhor não vai deixar o ar faltar para nós. O Senhor vai nos deixar voltar de novo. Então nos guarde, Senhor. Nos ajuda a fazer a Tua obra. É o que eu te peço e te agradeço desde já.